estava espiritualmente caída. A nação estava distante da palavra de Deus. A nação estava distante do culto ao Senhor. A nação estava distante da direção de Deus. Estava distante dos propósitos que Deus havia estabelecido acerca do seu povo. Por isso que Deus traz a palavra ao profeta Jeremias, mostrando Israel como oleiro, como um oleiro que trabalhava num vaso de barro. E o oleiro é todo aquele que trabalha com barro, ele trabalha fazendo peças de barro. E Deus compara a si mesmo como oleiro. Ora, a nação de Israel era uma nação que agora estava distante da presença e da vontade de Deus totalmente. Mas Deus estava advertindo o povo e dizendo: olha, Israel, eu tenho poder para fazer assim como o oleiro faz com barro. Assim como o oleiro molda o barro, assim sois vós nas minhas mãos, e eu farei convosco assim como o oleiro faz com barro. Eu vos farei da maneira que eu quero, do jeito que eu quero fazer. Eu vou moldar você, Israel. Eu vou refazer, vou tirar toda a imperfeição, vou tirar aquilo que não está de acordo com a minha palavra, que não está no meu agrado. Eu, Senhor, ainda sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha, Israel, fora de mim não há Salvador. E Jeremias também é conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão. E Jeremias chorava, mas ele chorava não era porque ele estava triste consigo mesmo, não era porque ele estava passando por prova alguma, ele não estava, apesar que ele passou por muitas lutas na sua história, porque o próprio povo se levantou contra ele. Mas Jeremias chorava, o motivo que ele chorava é porque ele via a situação do povo. Ele via como o povo estava espiritualmente. E é interessante que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, Jesus vai ratificar dizendo: olha, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus, quando estava dizendo isso, ele estava dizendo o seguinte: olha, bem-aventurados que choram, não são aqueles que choram porque estão passando por uma luta financeira, não são os que estão chorando porque estão passando por alguma luta particular, mas então, bem-aventurados que choram são aqueles que choram pela nação, são aqueles que choram por ver a sua nação, ver o seu povo, ver a sua cidade de uma maneira caótica, caídos espiritualmente, carentes de Deus, carentes de mim, carentes da minha palavra. Bem-aventurados que choram, porque eles se compadecem do seu povo, se compadecem da sua nação, se compadecem da necessidade humana, se compadecem da necessidade do homem caído, que necessita da palavra e necessita do toque de Deus. Então Jeremias chorava porque ele via a carência do povo. Ele via que o povo espiritualmente estava mal, estava longe de Deus. Por isso o profeta chorava. E o que é interessante, irmãos, é que nós podemos identificar pela palavra pelo menos 3 motivos porque o povo estava distante da presença de Deus. O que é que nos distancia da presença de Deus? O que é que pode nos afastar da presença de Deus? Mas hoje, nesta manhã, nós temos aqui, não só um, mas temos um exército inteiro que está aqui, disponível a buscar a presença de Deus. E buscar a presença de Deus, irmãos, permita-me lhe falar, não é somente você estar aqui, mostrando que está aqui, fisicamente, mas começa de dentro, começa do interior, começa do seu coração. Porque se você estiver aqui, mas se sua mente não está aqui, se seu coração não está aqui, você está fazendo sacrifício de tolo. Mas se você está aqui dizendo: Deus, como já foi dito aqui, eu preciso, eu quero um milagre, eu bato a porta está fechada, mas eu estou batendo, porque eu creio que a porta vai se abrir, essa porta não vai continuar fechada. Eu quero o meu milagre, eu quero sua presença, eu quero sentir a glória de Deus. Deus vai se manifestar neste lugar. Quem crê assim, abra a boca e adore o nome de Jesus.
Então, se você veio aqui disponível, Deus vai se manifestar.